Essa decisão faz parte de um conjunto que deveria ser estudado por todos os corretores de imóveis e está disponível publicamente. Sejam bem-vindos ao Imobiliarismos, essa é uma aula análise de caso, ela é bem resumida, focada numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, tá? Muito importante para o ramo da corretagem de imóveis, especialmente em operações de venda e compra, que consolida decisões anteriores do STJ e fixa que a relação entre o corretor de imóveis e as partes que ele intermedia de consumo dá vários exemplos de obrigações do corretor de imóveis quanto ao dever de informar e também expõe claramente as principais fases que compõem um processo de intermediação na venda e compra de imóveis. Tá? Eu estou falando do agravo interno, no agravo em recurso especial número 1939-93 São Paulo, que vocês podem ver aqui, foi publicado em abril de 2022 e que é uma de várias decisões similares do STJ sobre a mesma temática jurídica. A história por trás desse julgado, em resumo, é a seguinte: uma pessoa entra em contato com a imobiliária e diz que quer vender um imóvel que é seu, mas que está no nome do seu filho. Essa pessoa recebe um agente da imobiliária, mostra a casa, diz que as negociações vão ser feitas por um procurador. Depois um casal procura a imobiliária para encontrar uma casa, a imobiliária mostra esse imóvel e faz a intermediação, e depois que todo mundo assina o pré-contrato de venda e compra, com os compradores já tendo pagado valores adiantados, o contrato de financiamento não é assinado porque o proprietário do imóvel alega que todo mundo foi vítima de fraude, porque ele não teria assinado nenhum contrato, e daí os valores pagos, exceto a taxa de corretagem, não puderam ser recuperados, né, pelos compradores. Então isso vira um processo que passa pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e termina no Superior Tribunal de Justiça, que confirma a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo com a condenação da imobiliária a indenizar por danos morais e materiais. E as conclusões mais importantes disso, deixando claro novamente que é na minha opinião, que se relaciona com a condenação, eu exponho agora, tá? Vou começar com esta primeira conclusão aqui. A relação entre o corretor de imóveis e as partes do negócio que ele intermedia é de consumo. E, novamente, a gente está falando de compra e venda, né? Eu botei só entre parênteses que se aplica o CDC. Nesse caso, mencionou-se expressamente o artigo 6º, né? Incisos 3º, 4º e o 6º. Isso aparece bem claramente já na ementa dessa decisão do STJ, que vocês podem ver aqui, já destacado essa daqui. E essa conclusão não surgiu desse julgado, ela já existia pelo menos desde 2017, como vocês podem ver novamente aqui, ó, essa daqui. Aqui, do recurso especial 1364.574 do Rio Grande do Sul. Claro que eu destaco aqui que no caso que está sendo analisado e nessa referência se trata de uma operação de venda e compra, e nos dois casos tem imobiliárias envolvidas, mas como a gente vai ver em outra análise que eu vou fazer aqui no canal, essa mesma determinação também se aplica a corretores pessoa física, no âmbito do STJ principalmente, isso eu vou mostrar num outro agravo em recurso especial que não veio o caso agora, tá? Notem que nessa decisão aqui, nem tem ponderação sobre o que fundamenta a relação de consumo nesses casos, porque já se entende que isso é jurisprudência consolidada do STJ. Então, nesse agravo interno aí, isso aparece simplesmente como uma constatação e reiteração de jurisprudência da corte, citando inclusive esse recurso especial de 2017 aqui. E na parte de direito, o que é abordado especificamente é o artigo 6º do CDC, já sendo aplicado junto com os incisos 3º, 4º e 6º, que tratam basicamente, como dá para ver aqui, ó, aqui do lado, vocês podem ver, de informar corretamente, proteger contra abusividades e prevenir danos. Então o fato, né, de a legislação consumerista aí nesse caso ser aplicada, nessa relação, né, com o corretor de imóveis impactou esse caso. Então um destaque especial vai para a questão da proteção do intermediado, essa proteção aqui, porque nesse caso se considerou que houve falha na prestação de serviço quando a imobiliária, não conseguiu garantir que os valores pagos em adiantamento fossem resguardados, né, por acaso o negócio não se concretizasse. Fazer até um parêntesezinho aí, porque a imobiliária forneceu um modelo de contrato para que fosse alterado se quisesse, né, e isso pesou. Claro que isso aparece mais na apelação, que daí era no Tribunal de São Paulo, mas isso pesou bastante. E também nesse viés do Código de Defesa do Consumidor, o o tribunal considerou que nesse caso a imobiliária não apresentou provas, né, de que ela tinha informado os compradores sobre os riscos do negócio e não tinha sequer juntado aos autos o contrato de corretagem. Para a gente ver que embora o STJ esteja falando das questões de direito, um pouco dos fatos também pesaram contra a imobiliária. O que nos leva à conclusão segunda, a conclusão 2,
que é a de que o corretor de imóveis deve se inteirar e prestar aos intermediados informações usuais e notórias sobre. Aqui eu coloco a referência, só quem depois quiser consultar o artigo 723 do Código Civil, e acessoriamente eu já mencionei os artigos 6º, o artigo 6º, incisos 3º, 4º e 6º do CDC, tá? Não está mencionado ali, mas é do CDC. Então são informações notórias sobre o título de domínio, que é exibido pelo vendedor, a regularidade da cadeia dominial e a existência ou não de gravames reais e de ações que envolvam o vendedor e que, em tese, poderiam conduzir à ineficácia, nulidade ou anulabilidade do contrato de compra e venda. Isso aqui é muito útil para o corretor de imóveis e também está claramente exposto na ementa tanto desse caso, que eu estou analisando aqui, esse agravo interno, quanto no recurso especial, o 1364/574 do Rio Grande do Sul. Então eu não estou falando de nenhuma novidade aqui, isso aqui está dentro do sistema decisório do judiciário, principalmente do STJ, há muitos anos, inclusive os tribunais, né, dos estados usam essa decisão que eu estou analisando aqui também, esse recurso especial, como referência para suas próprias decisões, tá. Então é tão sedimentado que a fundamentação dessas 3 temáticas aqui, ó, nem está nesse caso que eu estou analisando agora, já estão todas nesse recurso especial aqui do Rio Grande do Sul, esse aqui. Não tem demonstração mais clara de que são precedentes firmes, né, um apoiando e até fundamentando o outro. Então, a respeito dessa conclusão, eu vou manter a análise mais superficial, porque depois eu vou abordar a fundamentação disso no caso originário, esse aqui do Rio Grande do Sul, e em outro vídeo. Mas pela simples leitura você vê que o corretor de imóveis tem que fazer grande parte da análise de riscos, que o pessoal sofisticado gosta de chamar de due diligence. Ele tem que saber quem é o proprietário, aquele lá da matrícula, né? Ele tem que saber se o título que dá a propriedade para o vendedor é regular. Tem gente que faz contrato de compra e venda e só tem a posse do imóvel, por exemplo. Tem que saber se o imóvel está descrito corretamente na matrícula, saber se tem gravame, disponibilidade no registro, também se tem outros impeditivos pessoais do vendedor. Claro que essa diligência toda é trabalhosa, bastante ampla, mas se tem uma coisa que essa decisão deixa bem clara é que o corretor tem de prestar muita atenção, né, na verificação da segurança do negócio. Isso é uma responsabilidade complexa, né, pesada, que eu vou abordar no estudo de caso desse recurso especial do Rio Grande do Sul, aqui em outro vídeo, né. E por fim a conclusão número 3, que é como princípio, quando se trata de venda e compra de imóvel, de uma operação de venda e compra, a formação completa do contrato de corretagem envolve 3 fases basicamente, que é a aproximação das partes, fechamento do negócio, que é a assinatura do contrato de compra e venda, e a execução do contrato de compra e venda, que ocorre quando é assinada a escritura para transcrição no registro de imóveis. E eu repito a mesma coisa de antes, isso aqui, ó, dessa conclusão está ementado no case que eu estou analisando de novo como decisão reiterada. Ele se reporta de novo aquele recurso especial 1364574, que é onde se tenha fundamentado, e para os corretores é uma ótima referência, porque ele explicita muito bem quais são as principais fases da intermediação, né, elimina muita dúvida, e nesse caso é fácil de entender só por uma simples leitura do que está sendo falado. Então são princípios práticos, né, da atuação da corretagem para compra e venda de imóveis, que é algo muito, muito específico. Isso aqui dilui muito debate acerca do contrato de corretagem imobiliária numa venda e compra e ainda por uma perspectiva do judiciário, que é quem tem o monopólio de dizer o direito, né. Então isso vai sim impactar o advogado e o corretor de imóveis, concordando eles ou não concordando com essas afirmações, tá. E é muito simples. Em geral a intermediação do corretor de imóveis em uma venda e compra vai envolver ele aproximar as partes, depois ele vai ter que atuar também no fechamento pela assinatura do contrato de compra e venda e estar presente no mínimo até a assinatura da escritura, né, com todas as responsabilidades que eu já abordei aqui. Então, com essas 3 conclusões, eu expus o principal desse caso, de uma forma muito, muito resumida. Podia ficar falando horas, né, só sobre esse caso, no que tange a atividade dos corretores de imóveis, né. E eu vou parando por aqui, porque o objetivo é uma aula mais resumida e eu já me estendi.